Olá a todos, o meu nome é Elci e agradeço bastante essa oportunidade de estar vindo aqui conversar com vocês. Nesse momento pós-pandemia, devemos pensar realmente em tudo o que aconteceu e o que podemos melhorar, o que podemos dar como um desafio no ato da alimentação. Então, nosso tema de hoje é conversar sobre o comer emocional ou consciente. E o que eu estou querendo pensar sobre isso com vocês? O que aconteceu nesse período de pandemia? Tivemos que fazer vários ajustes na nossa alimentação, muitas vezes não tendo a possibilidade de sair para adquirir os alimentos de uma forma mais natural. Aumentou muito a questão da utilização dos deliveries, do fast food, e muitas vezes não tivemos a consciência de estar pensando no que nós estávamos comendo, por uma questão emocional. E isso tudo abalou muito o controle da alimentação, uma alimentação saudável. E precisamos, então, ajustar isso e trazer uma alimentação mais adequada, mesmo que ainda estivemos privados da parte da alimentação. Pensamos então, se estamos num momento em que estamos sozinhos e estamos com uma ansiedade, que pode até mesmo ser uma questão mais emocional do que física do estado nutricional, muitas vezes comemos com muita ansiedade e nem percebemos que estamos realizando o ato da alimentação e repetimos isso e aumentamos a quantidade e nem escolhemos o alimento correto. Uma mastigação inadequada é muito rápida e faz com que não tenhamos, para o nosso cérebro, a percepção do paladar dos alimentos e até mesmo da saciedade. Saciedade é muito importante porque ela traz para a gente um controle da questão do quanto nós devemos comer. E perdemos esse controle se fazemos isso de uma forma muito rápida. Nesse momento de pandemia, isso aconteceu inúmeras vezes com diversas pessoas. Nós devemos saber que isso é uma questão realmente de adaptação que se deve ter e consciência que se deve ter do ato da alimentação. E ainda em cima disso, comer muito rápido, não escolher os alimentos e por uma questão de falta de alternativa, faz com que não tenhamos uma boa digestão e isso abala muito o estado nutricional. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos saindo gradativamente desse momento da pandemia. Já podemos ir numa feira, num supermercado, escolher melhor o alimento e em casa sempre realizar esse momento da alimentação como um ato, que faz parte de todas as outras atividades também. Então, precisamos ter consciência para poder melhorar esse desajuste que aconteceu no momento da pandemia. Existiu sempre uma questão de colocar a alimentação como culpado, né? É como se fosse uma zona de conforto, né? Então, eu estou tendo um problema na rotina, eu estou tendo um problema no meu ambiente, eu estive abandonada no período da pandemia, eu sinto saudades das minhas atividades, e isso tudo, como era uma fonte de prazer, volta-se para a alimentação querendo saciar essa emoção. Mas a partir do momento que a gente realiza a alimentação para trazer conforto de outros problemas, nós não conseguimos trazer a saciedade no momento da alimentação. E perdemos o controle, comemos em grande quantidade, não escolhemos bem o alimento que estamos comendo, não sabemos nem por que estamos comendo, né? Então, por isso, a gente precisa realmente tornar o hábito da alimentação uma questão de uma rotina que faz parte de um determinado horário e que isso vai trazer para você saciedade, vai trazer para você saúde e por isso devemos fazê-lo como um momento que precisa ser registrado ali na sua rotina do dia. Assim como colocamos um horário para levantar, colocamos que precisamos tomar banho, que precisamos fazer uma outra atividade que está programada do dia, como pagar uma conta, fazer diversas outras rotinas, a alimentação também faz parte disso. E ela não pode ser feita sem você pensar que está acontecendo a alimentação, senão realmente existe um grande prejuízo.
Sabemos, né, que a alimentação também tem uma questão muito de além da fome. Ela tem uma questão de prazer, muitas vezes até de algumas lembranças. E nesse momento de pandemia, como você realiza uma alimentação sozinho, e passa a ter dificuldade, né, porque você fazia isso no final de semana com a família, em alguns horários da refeição, porque voltava do trabalho, encontrava com outros membros da família. Então, isso a gente está voltando com cuidado na questão de não aglomeração, né? Então, esse é o nosso desafio, sair agora de uma alimentação que você estava fazendo sozinho e, de repente, querer fazer festas, né? Querer comer tudo que não tinha realizado no momento da pandemia e tornar isso uma aglomeração e também um exagero na parte da alimentação. Então, nós respeitamos muito a questão da alimentação como um símbolo, como uma relação de algo de relacionamento com as outras pessoas, de lembranças. Agora, nesse momento de retorno da pandemia, ter o cuidado para não trazer uma dificuldade na escolha do alimento e um exagero. Pensando ainda no momento que você está recolhido, lembrar do ato da alimentação, trazer lembranças é ótimo, mas não precisa estar indo além do que é aquela quantidade, porque nós temos várias outras refeições para estar realizando. Aquela não é a última, né? Então, não precisa querer ter o grande auge da alimentação em uma refeição só. Tá? Então, a gente pode pensar muito bem em dividir isso. Por isso, né, eu quero conversar com vocês sobre a questão de consciência alimentar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? É você sentir o momento da refeição, comer com uma relação plena de que você está tendo aí uma vontade de realizar a alimentação, juntar a questão da alimentação com o corpo e a mente, né? Então, você deve estar sentindo o sabor do alimento, mastigando, fazendo aí com o processo de mastigação, sentir aí a textura do alimento, usar todos os sentidos, né, de olhar para o alimento, para que você então saiba que aquele momento da alimentação é para saciar a sua fome e te trazer prazer. E não para resolver um problema, né? Porque realmente você acaba não atingindo isso e aí até acaba se sentindo culpado de ter colocado a alimentação como a resolução do seu problema. Então, no momento da alimentação, vamos pensar o porquê que eu estou comendo, né? Eu estou comendo porque eu estou nervosa ou eu estou comendo porque eu estou com fome? Eu estou comendo sentada num local que é para realizar a refeição mesmo, ou estou comendo e fazendo outras atividades? Eu estou comendo, pegando o garfo, fazendo o processo adequado, ou eu estou fazendo isso de uma forma que eu nem estou sentindo, né? E aí você precisa pensar antes, não, que horário você vai comer, no momento que você está comendo, realmente pensar que você está fazendo isso, esse ato, né? E depois disso, né, saber o que você comeu. Olhar o alimento antes, dar uma garfada e só colocar outra quando você já mastigou bem, engoliu o alimento, dar uma mordida e mastigar e não ficar ansioso já colocando o alimento mais uma vez sem você ter terminado. Às vezes a gente até engasga, né? Se come tão rápido dessa forma. Então, realmente pensar no momento da alimentação. O que com isso é muito importante a gente deixar de mensagem nesse novo desafio e na continuação da necessidade, a alimentação saudável sempre foi importante. Sempre foi um desafio. E por isso que a gente até nem fala especificamente saudável. Ela deve ser, com certeza, a escolha do alimento, né? Mas a alimentação consciente é o que eu estou pensando naquele momento da alimentação. Estou querendo resolver um problema emocional ou eu estou querendo realmente trazer a necessidade do meu corpo?
o que ele precisa todos os dias, o que ele tem de necessidade em intervalos pequenos, em quantidade. Então, pensando nisso, né, a gente realmente está fazendo uma alimentação consciente. E muito importante, então, que a gente mastigue bem o alimento, sinta a questão da crocância do alimento, olhe para o alimento antes de levá-lo à boca, procure engolir de uma forma que você esteja se sentindo bem. Procure, então, sentir ali o alimento como uma fonte de prazer para você, né? Não como uma fonte obrigatória, né? Por isso que você sente ele como uma fonte de prazer, mastiga melhor, você escolhe melhor o alimento que você vai comer também. De forma alguma, né, a gente está falando de privar de algum alimento. Isso é muito importante que eu passe para vocês, né? O nutricionista, ele não tem a função de só tirar os alimentos da sua alimentação. Hoje aqui eu estou vindo passar essa mensagem no sentido que a gente deve pensar que podemos comer tudo. Porém, a gente deve saber o momento que nós estamos comendo, o que esse alimento está trazendo para a gente realmente, a quantidade que a gente está comendo e a frequência que isso está acontecendo, né? Então, tudo é permitido, né? A gente garante, né? E aqui, como uma facilitadora para vocês, eu digo que pense sempre se aquilo convém. Qual a frequência que está tendo isso? Isso está te trazendo satisfação ou está tentando te tirar de alguma situação que não é a alimentação, né? Então, isso é muito importante para esse nosso momento aí de encontro e de reflexão. Dá muito o que falar, né? Mas a gente realmente deve sempre refletir sobre isso. E aí eu finalizo que realmente a alimentação sempre foi um desafio na nossa vida. E por isso não é fácil a gente mudar os hábitos, mas pensar que é um desafio e aceitar esse desafio como inovação vai trazer para você mais prazer, novos desafios, uma renovação na sua vida, e é esse momento que nós estamos, né, desse momento pós-pandemia, e os novos hábitos na alimentação, corrigir o que não deu certo em um período, é uma nova oportunidade que a gente está tendo.